Olá, Política no Reino está de volta e hoje a gente vai falar sobre comunismo, mas antes um esclarecimento, tá? Há uma diferença entre comunismo e socialismo. Muita gente faz confusão entre essas duas coisas e na verdade elas não são tão parecidas quanto parecem. O socialismo na verdade é uma etapa para se chegar ao comunismo. Ela faz parte do processo de chegada ao comunismo. Então não confunda, socialismo é uma coisa, comunismo é outra. Para a gente entender o que é comunismo, é bom que a gente tenha uma definição. De preferência, definição simples, que não seja uma dessas de internet que mais confundem, mais atrapalham do que ajudam. Então a gente vai recorrer ao dicionário. Vamos ver o que diz o Ruais. Aqui, Paulinho. O Ruais diz o seguinte, vamos ver o que ele fala na definição dele de comunismo. Comunismo. Doutrina que defende o fim da propriedade privada e o estabelecimento de uma sociedade sem classes. É isso aí. Definição sucinta, objetiva, sucinta, objetiva, que deixa claro, em poucas palavras, o que é comunismo. O teórico dessa ideologia, o teórico mais famoso, mais proeminente é Karl Marx, filósofo alemão. A gente já falou dele, o barbudinho lá do vídeo de direita e esquerda, a gente fala dele. Karl Marx ele é o teórico mais famoso do comunismo. O que é que Karl Marx fala sobre isso? Ele na verdade, ele escreveu muita coisa. A produção acadêmica de Marx é muito vasta. Essencialmente errada, lógico, mas muito vasta. Ele foi um homem muito produtivo. Ele, na verdade, escreveu tanta coisa que não dá para você ler tudo. Todo mundo tem o que fazer. Mas eu recomendo duas obras dele que são básicas para você entender como funciona a cabeça de um comunista, para que você aprenda a refutá-lo. As obras seriam o Manifesto Comunista, e a outra seria o Capital. O Capital é uma obra mais densa, são 4 volumes, mas é importante que leia, porque ali tem muita coisa importante sobre o comunismo. Então, o Capital e o Manifesto Comunista, há uma editora que está reeditando essas obras, brasileira, em português, lógico. Então é interessante que você dê uma olhadinha nesses livros, para que você não seja um anticomunista que não conhece o comunismo. Então, vamos ser anticomunista, mas que conhece o comunismo, um pouco dele. E, bom, o Marx, ele teve, essas obras dele foram todas escritas há mais ou menos 150 anos atrás. 150 anos atrás, mais um pouco do que isso. Nesses 150 anos, Marx, os livros, a obra de Marx influenciou muita coisa na teoria política, na teoria econômica, inclusive na teoria cultural. Na teoria cultural, com o Antônio Gramsci lá, com o marxismo cultural. A gente vai até abordar esse tema em vídeo posteriormente. Mas, como eu falei, ele teve essa influência sobre política, economia e outros campos. Mas a gente vai se ater nesse vídeo ao que Marx fala acerca de religião. Em religião, por religião, a gente tem que entender que Marx está falando especificamente do cristianismo, no contexto em que ele se encontrava, a Alemanha, século XIX. Aquele contexto que ele fala é o contexto de cristianismo. Religião é, na verdade, cristianismo. E, inclusive, até aquela frase célebre que é atribuída a Marx, que é a religião é o ópio do povo. Muita gente pode pensar, será que foi Marx mesmo que disse isso? Ele não só disse, ele escreveu isso numa obra chamada Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Nesse livro ele fala, a religião é o ópio do povo. É uma frase de efeito, lógico, mas representa muito do que Marx, e não só Marx, todos os seus contemporâneos, pensadores contemporâneos, pensavam similarmente a isso. Pensavam que a religião, leia-se cristianismo, era um fator impeditivo do progresso do homem. A religião atuava como uma barreira conservadora. Na verdade, é bom que ela seja mesmo assim, um fator que é um fator limitador. Marx escreveu essa frase de efeito, na verdade, mas na verdade a visão dele de religião não se resume a essa frase de efeito. O comunismo, na verdade, ele se diferencia do cristianismo na sua base. O cristianismo, ele prega o materialismo histórico. O materialismo histórico significa que diz que todos os eventos da história da humanidade são determinados pelo fator econômico. Não tem Deus nessa história. Todos os eventos da humanidade foram determinados pela economia. O cristianismo defende que todos os eventos da história da humanidade são determinados por Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Deus. Então, o comunismo, na verdade, ele é essencialmente materialista. Ele refuta o plano espiritual, ele se opõe à fé. Logo, a gente pode deduzir que um comunista ele é eminentemente ateu.
Para o comunista, a fé, na verdade, é uma ferramenta de alienação, né? É o ópio, né? A que me referi minutos atrás. Esse ópio que Marx fala é a religião. Então, na verdade, quando Marx fala sobre isso, ele disfarça isso num discurso que é muito bonitinho, que é dizer que tudo isso vem enrustido num discurso de combate às injustiças sociais, né? Quem é que não vai ficar tocado por um discurso desse, né? Combater a injustiça social. O problema, na verdade, é como combater essa injustiça social. O comunismo defende a tese de que para se combater as injustiças sociais, deve-se recorrer à luta de classes, deve-se recorrer à revolução, né? À divisão da sociedade em coletivos. Esse é baseado num discurso de ódio, né? Essa é a pregação do comunismo. O cristianismo vai na direção oposta. Defende que para combater as injustiças sociais precisa-se de paz, amor, união, aliança, fraternidade, discurso baseado em amor, baseado em Deus, princípios cristãos. É lógico que muita gente deve perguntar, então, como é que tem gente que se atreve a dizer que Cristo era, por exemplo, comunista, né, revolucionário, quando na verdade Jesus passava bem longe disso, né? Vamos lembrar o episódio em que o soldado romano Malco teve a sua orelha decepada por Pedro, e Jesus, além de mandar Pedro guardar a espada na bainha, devolve a orelha ao corpo de Malco. É uma mensagem de não violência. Há uma outra passagem onde os fariseus tentam, né, fazer com que Jesus passe uma mensagem de desobediência civil, né, perguntando se era lícito pagar os impostos ao Império Romano. E Jesus fala que é lícito sim, tem-se que dar a César o que é de César. Então Jesus em nenhum momento prega desobediência civil, Jesus não tem discurso de violência, Jesus era um pacifista. Os judeus até tiveram um pouco de problema para assimilar isso, porque eles pensavam talvez que Jesus viesse para libertá-lo, o filho prometido, viesse para libertá-los do jugo, do fardo do Império Romano, quando essa não era a intenção de Deus ao enviar seu filho para a terra. Era passar uma mensagem muito mais forte do que essa. Não era para fazer uma revolução, era para passar uma mensagem de paz, de amor. Essa é a mensagem do cristianismo, totalmente diferente da mensagem do comunismo. Como se pode ver, não dá para ser comunista e cristão. Se você, prezado irmão, é comunista e cristão, você tem que escolher uma das duas coisas. Se você continuar achando que dá para ser as duas coisas, sinto muito, mas você vai estar mentindo para alguém.